Existe um hábito que pode destruir completamente a sua autoestima. E o mais perigoso é que você provavelmente faz isso todos os dias sem perceber. Você abre o celular por alguns minutos, vê alguém viajando, alguém comprando uma casa, alguém casando, alguém conquistando o emprego dos sonhos, alguém com um corpo melhor, alguém aparentemente vivendo a vida que você gostaria de viver. E sem perceber, sua mente faz uma pergunta silenciosa. Por que parece que todo mundo está avançando? Menos eu? Essa pergunta dura apenas alguns segundos, mas repetida todos os dias, ela começa a mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Pouco a pouco, você deixa de perceber tudo o que construiu, tudo o que superou, tudo o que aprendeu, e passa a enxergar apenas aquilo que ainda não tem. É nesse momento que nasce uma sensação difícil de explicar. A sensação de que você nunca é bom o bastante, nunca faz o suficiente, nunca conquista o suficiente, nunca é inteligente o suficiente, bonito o suficiente, bem-sucedido o suficiente. Você começa a acreditar que sempre falta alguma coisa. E talvez essa seja uma das maiores dores da vida moderna. Porque uma pessoa que nunca se sente suficiente nunca consegue descansar. Ela transforma cada conquista em apenas mais um degrau. Cada vitória perde o brilho rapidamente. Cada objetivo alcançado é substituído por outro. E a paz parece estar sempre na próxima meta, no próximo salário, no próximo relacionamento, na próxima versão de si mesma. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. De onde nasceu essa sensação de insuficiência? Carl Jung acreditava que a maior tragédia de um ser humano não era fracassar. Era passar a vida inteira tentando se tornar alguém que nunca nasceu para ser. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Talvez você não esteja cansado porque sua vida é ruim. Talvez esteja cansado porque passou anos medindo o valor da sua vida usando a régua da vida dos outros. E enquanto essa comparação continuar acontecendo, você poderá conquistar tudo aquilo que sonha. E ainda assim, continuará sentindo que nunca é suficiente. Hoje você vai entender por que isso acontece. E como recuperar uma coisa que nenhuma rede social pode oferecer. A tranquilidade de finalmente gostar da própria vida. A corrida que você nunca pode vencer. Existe um detalhe curioso sobre a comparação. Ela nunca termina. Quando você acredita que finalmente alcançou aquilo que desejava, sua mente encontra uma nova pessoa para observar. Você consegue um emprego melhor. Então aparece alguém ganhando mais. Você melhora seu corpo. Logo encontra alguém com um físico ainda mais impressionante. Compra um carro. Alguém compra outro melhor. Conquista um relacionamento. Outro casal parece mais feliz. É como correr em uma esteira. Você faz cada vez mais esforço, mas nunca sente que realmente chegou a algum lugar. E talvez essa seja a maior armadilha da comparação. Ela muda constantemente a linha de chegada. O filósofo Alain de Botton dedicou boa parte de seu trabalho a explicar por que tantas pessoas se sentem fracassadas, mesmo vivendo melhor do que a maioria dos seres humanos que já existiram. Segundo ele, o sofrimento moderno não nasce apenas daquilo que nos falta. Nasce principalmente da comparação. Nós raramente avaliamos nossa vida de forma absoluta. Nós a avaliamos de forma relativa. Não perguntamos, minha vida melhorou? Perguntamos, minha vida é melhor que a deles? Essa pequena diferença muda tudo. Imagine alguém que dobra seu salário. Anos atrás, isso seria motivo de comemoração. Hoje, basta abrir uma rede social e encontrar alguém faturando 10 vezes mais para aquela conquista perder completamente o brilho. A felicidade desaparece, não porque sua vida piorou, mas porque sua referência mudou. Perceba como isso é perigoso. Você entrega sua paz para pessoas que nem sabem que você existe. Carl Jung observava que, quando deixamos de olhar para dentro, passamos a buscar nossa identidade no mundo exterior.
E quanto mais dependemos desse mundo para saber quem somos, mais frágeis nos tornamos, porque o mundo muda o tempo inteiro. As tendências mudam, os padrões de beleza mudam, os algoritmos mudam, as opiniões mudam, as pessoas mudam. Se sua autoestima depende dessas coisas, ela nunca encontrará estabilidade. Existe uma frase frequentemente associada a Theodore Roosevelt que resume muito bem essa ideia. A comparação é o ladrão da alegria. Independentemente da origem exata da frase, a mensagem continua verdadeira. Porque a comparação não rouba apenas a felicidade. Ela rouba a gratidão, rouba a presença, rouba a capacidade de enxergar a própria caminhada. E existe algo ainda mais sutil. Você nunca compara toda a sua vida com toda a vida de outra pessoa. Você compara os bastidores da sua existência com os melhores momentos que ela decidiu mostrar. Você conhece seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas, seus fracassos, mas conhece apenas os destaques da vida do outro. É uma comparação injusta desde o início. Mesmo assim, sua mente acredita nela e passa a construir uma conclusão perigosa. Todo mundo está melhor do que eu. Mas será que está mesmo? Quantas pessoas parecem felizes por fora enquanto enfrentam batalhas que ninguém vê? Quantas aparentam sucesso enquanto convivem com ansiedade, solidão ou vazio? Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Talvez nunca essa frase tenha feito tanto sentido quanto na era das redes sociais. Porque hoje não competimos apenas com pessoas reais. Competimos com versões cuidadosamente editadas, com fotografias, com filtros, com momentos selecionados, com vidas que parecem perfeitas justamente porque escondem tudo aquilo que é humano. E enquanto tenta alcançar essa perfeição impossível, você começa a tratar a própria vida como se ela nunca fosse suficiente. Esse talvez seja o verdadeiro problema. A comparação não faz apenas você admirar a vida dos outros. Ela faz você desprezar a sua. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se comparar machuca tanto, por que nosso cérebro insiste em fazer isso o tempo inteiro? Talvez a resposta esteja em algo que Carl Jung chamava de persona. Porque muitas vezes não estamos tentando viver melhor. Estamos tentando parecer melhores. A vida que não é sua. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se hoje você parasse de se comparar com todas as pessoas, o que realmente sobraria dos seus sonhos? Pense por um instante. Quantos dos seus objetivos nasceram de um desejo genuíno? E quantos nasceram porque você viu alguém conquistando aquilo primeiro? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis da vida, porque ela coloca em dúvida uma ideia que carregamos há anos, a ideia de que estamos vivendo por nós mesmos. Carl Jung acreditava que todo ser humano desenvolve ao longo da vida uma espécie de máscara social. Ele chamou essa máscara de persona. A persona não é algo ruim. Ela nos ajuda a viver em sociedade, a trabalhar, a criar relacionamentos, a cumprir responsabilidades. O problema começa quando passamos tanto tempo usando essa máscara, que esquecemos quem existe por trás dela. É nesse momento que a comparação ganha força, porque a persona vive de reconhecimento. Ela quer ser admirada, aceita, respeitada. Ela pergunta constantemente: como as pessoas me enxergam? Enquanto isso, a verdadeira pergunta permanece esquecida. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a direção da vida. Você deixa de tomar decisões baseadas nos seus valores e começa a tomar decisões baseadas na aprovação. Escolhe uma profissão porque ela impressiona. Compra coisas para parecer bem-sucedido. Publica momentos para provar que está feliz. Aceita uma rotina que o esgota apenas porque ela transmite uma imagem de sucesso. Sem perceber, você já não vive para experimentar a vida. Vive para apresentá-la. E talvez nunca isso tenha sido tão evidente quanto hoje.
As redes sociais criaram um ambiente onde quase todo mundo se tornou, ao mesmo tempo, ator e espectador. Passamos parte do tempo observando a vida dos outros, e a outra parte tentando construir uma versão da nossa vida que também desperte admiração. É um ciclo silencioso. Você vê alguém, compara, sente que está atrás, trabalha para parecer melhor. Outra pessoa vê você e começa a se comparar também. No fim, todos estão correndo. Mas poucos sabem exatamente para onde. Epicteto dizia que quem depende da opinião dos outros entrega a própria liberdade nas mãos deles. E talvez essa seja a definição perfeita da comparação. Você acorda bem, até abrir o celular. De repente, uma única foto é suficiente para mudar completamente seu humor. Como isso é possível? Porque naquele instante, você permitiu que a vida de outra pessoa determinasse o valor da sua. Perceba como isso é injusto. Você mede anos da sua caminhada por alguns segundos da caminhada de alguém. Você conhece todas as dificuldades da sua história, mas conhece apenas o resultado da história dos outros. Ainda assim, acredita que está perdendo. Existe um conceito na psicologia chamado adaptação hedônica. De forma simples, significa que o cérebro se acostuma rapidamente com aquilo que conquista. O carro novo deixa de ser novidade. O salário maior se torna normal. A casa dos sonhos vira rotina. Então a mente procura outra referência, outro objetivo, outra comparação. É por isso que tantas pessoas vivem dizendo: quando eu conseguir aquilo, finalmente vou ser feliz. Mas quando conseguem, a felicidade dura pouco. Logo aparece alguém com algo maior. E a corrida recomeça. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o desejo e o tédio. Enquanto não conquistamos algo, acreditamos que aquilo resolverá nossos problemas. Depois que conquistamos, buscamos imediatamente um novo desejo. A comparação acelera esse ciclo. Ela transforma a satisfação em algo temporário. Faz com que nenhuma conquista pareça suficiente. Porque sempre existe alguém um passo à frente. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente essa lógica. E se o problema nunca tivesse sido a sua vida? E se o problema fosse apenas o padrão que você escolheu para julgá-la? Porque talvez você não esteja frustrado com aquilo que é. Talvez esteja frustrado com aquilo que acredita que deveria ser. E essa diferença muda tudo. Carl Jung dizia que o maior privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Não quem as pessoas admiram. Não quem a sociedade recompensa. Não quem recebe mais curtidas. Mas quem você é. Só que isso exige uma coragem rara. A coragem de abandonar uma pergunta que quase todo mundo faz diariamente. Como eu pareço diante dos outros? E substituí-la por outra muito mais importante. A vida que estou construindo realmente faz sentido para mim? Porque é exatamente nesse momento que a comparação começa a perder força. Mas ainda existe um obstáculo, talvez o maior de todos. Se a comparação faz tanto mal, por que o nosso cérebro insiste em voltar para ela todos os dias? O cérebro que sempre quer mais. Existe um detalhe sobre o cérebro humano que quase ninguém percebe. Ele não foi programado para deixá-lo satisfeito. Foi programado para mantê-lo atento. Durante milhares de anos, isso foi essencial para a sobrevivência. Quem acreditava que já tinha tudo o que precisava, corria mais riscos. Quem permanecia alerta? Quem observava o ambiente? Quem prestava atenção no que os outros tinham, tinha mais chances de sobreviver. O problema é que esse mesmo cérebro continua funcionando da mesma maneira. Só que agora ele não compara quem tem mais comida. Compara quem tem mais seguidores, mais dinheiro, mais beleza, mais sucesso, mais reconhecimento. O mundo mudou, mas o cérebro continua jogando o mesmo jogo. E sem perceber, você entra nessa competição todos os dias. Basta alguns minutos nas redes sociais.
Você vê alguém terminando uma faculdade, logo depois, outra pessoa viajando pelo mundo, depois alguém comprando um carro novo, depois um casal aparentemente perfeito, depois alguém dizendo que faturou milhões antes dos 30 anos. Sua mente absorve tudo isso em poucos minutos e acontece algo curioso. Mesmo que você estivesse feliz antes de abrir o celular, agora parece que sua vida perdeu valor. Mas será que ela realmente perdeu? Ou apenas mudou a referência que seu cérebro estava usando? É exatamente aí que mora o perigo. Você deixa de comparar sua vida com quem você era ontem e passa a compará-la com centenas de pessoas diferentes todos os dias. Nenhum ser humano foi preparado para isso. Durante quase toda a história, nós nos comparávamos com um pequeno grupo de pessoas. Hoje nos comparamos com milhares, todos os dias, o tempo inteiro. É uma competição impossível. E como toda competição impossível, ela produz uma sensação constante de fracasso. Schopenhauer dizia que o desejo humano é insaciável. Quando conseguimos aquilo que queríamos, logo desejamos outra coisa. Mas as redes sociais aceleraram esse processo de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Antes, uma conquista podia ser apreciada durante meses. Hoje ela dura alguns minutos, porque basta deslizar a tela e encontrar alguém que parece ter conquistado algo maior. Então aquilo que antes parecia extraordinário, agora parece comum. Você percebe como isso é cruel? A comparação não permite que você celebre. Ela apenas muda o próximo objetivo. E existe uma consequência ainda mais profunda. Você começa a acreditar que felicidade é sempre o próximo passo. Quando eu ganhar mais, quando eu emagrecer, quando eu comprar aquela casa, quando eu encontrar a pessoa certa, quando eu for reconhecido. Mas esse quando nunca chega. Porque no instante em que uma meta é alcançada, outra ocupa o lugar dela. Marco Aurélio fazia um exercício interessante. Ele lembrava constantemente a si mesmo de voltar a atenção para aquilo que realmente dependia dele. Não porque fosse fácil, mas porque sabia que a mente tem uma tendência natural de correr atrás daquilo que está fora do seu alcance. Talvez esse seja um dos maiores desafios da vida moderna. Nós treinamos nossa atenção para observar a vida dos outros, mas quase nunca paramos para observar a nossa. Pergunte a si mesmo: quanto tempo você passa acompanhando pessoas que nem conhecem sua existência? E quanto tempo você dedica para construir a vida que realmente deseja? Talvez exista um desequilíbrio aí, porque toda energia usada para acompanhar a corrida dos outros é uma energia que deixa de ser investida na sua própria caminhada. Carl Jung dizia que quem olha para fora vive preso às imagens. Quem olha para dentro começa a encontrar a própria direção. Essa frase nunca foi tão atual. Vivemos cercados por imagens. Imagens de sucesso, de beleza, de riqueza, de felicidade. Mas imagens não contam histórias completas. Você vê o resultado. Não vê as perdas, não vê as crises, não vê as noites em claro, não vê as dúvidas, muito menos o preço que aquela pessoa precisou pagar para chegar até ali. E mesmo sem conhecer essa história, você decide que deveria estar no mesmo lugar. Perceba como isso é irracional. Você está usando capítulos diferentes para fazer uma comparação. Está comparando o seu caminho inteiro com o melhor momento da caminhada de alguém. E ninguém consegue vencer esse tipo de disputa. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se a comparação nos faz perder tanto tempo, como finalmente sair dessa corrida sem linha de chegada? A única pessoa com quem vale a pena competir. Talvez exista uma pergunta que você nunca tenha feito. Como seria a sua vida? Se você parasse de olhar para o caminho dos outros por apenas um ano, sem acompanhar quem está ganhando mais, quem está crescendo mais rápido, quem parece mais feliz, quem já chegou onde você gostaria de chegar. O que aconteceria?
Provavelmente algo que parece simples, mas que pode transformar completamente a maneira como você vive. Você voltaria a enxergar o próprio caminho. Porque a comparação faz uma coisa muito perigosa. Ela sequestra a sua atenção. E aquilo que recebe sua atenção começa a controlar sua vida. Enquanto você observa constantemente o progresso dos outros, deixa de perceber o seu. Pense em uma árvore. Ela nunca cresce olhando para a árvore ao lado. Ela cresce porque suas raízes continuam aprofundando-se todos os dias. O ser humano parece ter esquecido isso. Vivemos tão preocupados em acompanhar o ritmo dos outros que abandonamos o nosso próprio ritmo. Epicteto dizia que quem tenta controlar aquilo que não lhe pertence, inevitavelmente viverá frustrado. E a comparação é exatamente isso. Você tenta controlar uma corrida que nunca foi sua. Tenta competir em uma prova para a qual nem escolheu participar. Talvez você queira a carreira de alguém, sem querer a rotina daquela pessoa. Admire o corpo de alguém, sem imaginar os anos de disciplina que existiram antes daquela fotografia. Inveje a liberdade financeira de alguém, sem conhecer as noites de preocupação, os riscos assumidos ou os fracassos enfrentados. Nós sempre queremos o resultado, mas raramente aceitamos pagar o preço. E quando não conseguimos o mesmo resultado, concluímos que somos insuficientes. Não porque seja verdade, mas porque estamos comparando histórias completamente diferentes. Carl Jung dizia que a árvore não cresce olhando para outra árvore. Ela cresce obedecendo à sua própria natureza. Essa ideia resume uma verdade profunda. Cada pessoa possui um tempo, uma história, feridas diferentes, oportunidades diferentes, desafios diferentes. Comparar duas vidas como se tivessem começado do mesmo ponto é como comparar um carvalho com um bambu. Os dois crescem, mas cada um no seu ritmo, e exatamente por isso são belos. Existe um exercício simples que pode mudar a maneira como você enxerga o próprio progresso. Em vez de perguntar, estou melhor do que os outros? Pergunte, estou melhor do que eu estava há 6 meses? Essa é a única comparação que produz crescimento, porque ela inspira, não humilha. Ela mostra evolução, não inferioridade. Imagine se você fizesse isso todos os dias. Olhasse menos para a vida dos outros e mais para a pessoa que está se tornando. Talvez percebesse mudanças que hoje passam despercebidas. Talvez hoje você tenha mais maturidade, mais autocontrole, mais conhecimento, mais coragem, mais equilíbrio. Talvez ainda não tenha chegado onde deseja, mas já esteja muito longe de onde começou, e isso merece ser reconhecido. O problema é que a comparação nos impede de celebrar. Ela transforma toda conquista em algo pequeno, porque sempre existe alguém alguns passos à frente. Mas existe uma verdade libertadora. Sempre também existirá alguém alguns passos atrás. Então por que escolher olhar apenas para quem parece estar na frente? Essa escolha nunca será justa com você. James Clear escreve que pequenas melhorias repetidas continuamente transformam completamente uma vida. Essa ideia parece simples, mas ela destrói a lógica da comparação. Porque o foco deixa de ser vencer alguém. O foco passa a ser evoluir continuamente. 1% melhor. Hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, pouco a pouco, sem aplausos, sem pressa, sem necessidade de provar nada para ninguém. Talvez seja exatamente assim que nasce uma autoestima verdadeira. Não daquela construída por curtidas, nem por elogios, nem por status, mas daquela construída pela consciência de que você está honrando o próprio caminho. E quando isso acontece, algo curioso muda dentro de você. O sucesso do outro deixa de parecer uma ameaça e passa a ser apenas a história do outro. Porque finalmente, você compreendeu que a sua única responsabilidade nunca foi chegar antes de alguém. Foi continuar caminhando. Mas ainda existe um último passo, porque entender tudo isso não basta.
a pergunta mais importante continua esperando uma resposta. Como encontrar paz em um mundo que nunca vai parar de nos incentivar a comparar? Quando você para de se comparar. Existe uma ideia que Carl Jung repetia de diferentes maneiras ao longo de sua obra. Até que você se torne quem realmente é, continuará tentando viver a vida de outra pessoa. Talvez seja exatamente isso que a comparação faz. Ela convence você de que existe uma única maneira correta de viver, que todos deveriam alcançar as mesmas coisas, na mesma idade, no mesmo ritmo, com os mesmos resultados. Mas a realidade nunca funcionou assim. Imagine duas pessoas caminhando por uma montanha. Uma escolhe o caminho mais curto, outra prefere uma trilha mais longa. Quem chegou primeiro venceu? Não necessariamente. Talvez cada uma estivesse procurando algo diferente. O problema é que, na vida real, quase ninguém pergunta qual montanha realmente deseja subir. A maioria apenas corre atrás da multidão e passa anos escalando um lugar onde nunca quis estar. Alain de Botton dizia que grande parte da ansiedade moderna nasce porque transformamos o sucesso em uma competição pública. Não basta viver bem. Queremos parecer que vivemos melhor do que os outros. E essa busca nunca termina, porque sempre existirá alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais famoso. Se a sua paz depende de estar acima de todos, você nunca encontrará paz. Existe uma frase atribuída a Theodore Roosevelt que continua extremamente atual. A comparação é a ladra da alegria. Ela rouba momentos que deveriam ser celebrados, rouba conquistas, rouba amizades, rouba relacionamentos, rouba a gratidão. Você conquista algo importante, mas antes mesmo de aproveitar, encontra alguém que conquistou mais. Então aquilo perde o brilho. Perceba o absurdo dessa lógica. Você transforma a própria felicidade em refém da vida de pessoas que talvez nunca conheça. E o mais curioso, quanto mais você alimenta esse hábito, mais ele cresce, porque o cérebro aprende onde deve procurar. Se todos os dias você ensina sua mente a procurar pessoas melhores do que você, ela ficará excelente nisso. Mas imagine fazer o contrário. Imagine treinar sua mente para perceber o quanto você evoluiu, as dificuldades que superou, os medos que enfrentou, as habilidades que desenvolveu, as pessoas que ajudou, as pequenas vitórias que antes passavam despercebidas. Pouco a pouco, seu cérebro começa a construir outra referência. Uma referência muito mais saudável. Você mesmo. Marco Aurélio escrevia em seu diário uma ideia simples. Não desperdice o pouco tempo que possui olhando para a vida dos outros. Ele sabia que atenção é vida. Aquilo que ocupa sua mente acaba ocupando seus dias. E seus dias acabam formando sua existência. Talvez seja por isso que tanta gente termina a vida sem realmente viver a própria história. Passou tempo demais observando a história dos outros. Carl Jung acreditava que o maior privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Perceba, ele não dizia tornar-se melhor do que alguém, nem mais admirado, nem mais rico, nem mais reconhecido. Apenas tornar-se quem você realmente é. Porque essa é a única corrida que faz sentido. No final da vida, ninguém perguntará quantos seguidores você tinha, quantas curtidas recebeu, quantas pessoas invejaram sua rotina. A única pergunta que realmente importa talvez seja muito mais simples. Você viveu a vida que fazia sentido para você? Ou passou a vida inteira tentando viver a vida que fazia sentido para os outros? Talvez hoje seja um bom dia para interromper essa comparação silenciosa. Fechar o celular por alguns minutos. Respirar. Olhar para a própria caminhada. E lembrar que existe alguém com quem vale a pena competir. A pessoa que você foi ontem. Se amanhã você acordar um pouco mais consciente, um pouco mais gentil consigo mesmo, um pouco mais corajoso, então você já venceu a única competição que realmente importa.
Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários a frase "Eu escolho o meu caminho". Quero saber quantas pessoas decidiram parar de medir a própria vida pela régua dos outros. E se você gosta de conteúdos sobre filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal que ajudam a compreender melhor a mente humana e construir uma vida com mais significado, inscreva-se no canal. Toda semana exploramos as ideias de grandes pensadores como Carl Jung, Epicteto, Marco Aurélio e tantos outros para transformar conhecimento em mudanças reais. Porque no fim, a paz não nasce quando você finalmente supera os outros. Ela nasce quando deixa de precisar fazer isso.